santificado seja a vossa rede, redes sociais. Minha nossa vossa ótica vitória pelas crianças no ar iniciais. Fibra ótica. Aceita vossa vontade, se não é como na terra, Estamos mais num Não. papo na floresta. Vamos conversar agora com a professora Solange Arrolho, que é professora, bióloga. E eu começo já pedindo para que você se apresente. Obrigada pelo convite, Ronaldo. Um prazer estar aqui, né, conversando contigo. Eu sou Solange Arrolho, né? Todo mundo me conhece como Solange Arrolho, mas eu nasci Solange Aparecida Arrolho da Silva, um nome enorme, né? Além de me dar esse nome, meu pai e minha mãe, eles me deram uma característica muito forte, que é não ficar quieto. Você vê que a gente está em pandemia, né? Uma situação muito complicada para o mundo, para o Brasil, está começando a complicar para o Mato Grosso e mais ainda para a nossa região, a Alta Floresta. E eu não estou quieta. Eu saio de casa, dá 4 quadras, né, até a universidade, e eu fico trancada aqui no laboratório. Hoje, sim, eu estou como docente da universidade há 28 anos. Primeiro eu fiz um teste seletivo, né, lá em Cáceres, na sede da Unemat, que ainda era Centro de Ensino Superior de Cáceres. Em 91 eu fiz, em outubro, e ainda ia começar a Unemat aqui. Eles tinham implantado assim, no papel, eles não tinham implantado no físico, né? E aí eu cheguei aqui dia 16 de março, a aula ia começar dia 6 de abril e estava tudo parado. Era eu e o professor Newton de Souza, né? Que na época ele tinha sido colocado como coordenador daqui, e a gente arrumando, procurando prefeito para pintar o lugar que eu estou aqui hoje, né, que era uma sala de aula, parafusando carteira para esperar alunos, 40 alunos da primeira turma da biologia. Então a gente vem, e depois eu dei a primeira aula na biologia, né, que é uma honra para mim. Estamos com aluno já formado, doutor, pós-doutor e tudo mais. Então, é um pouco daquele não parar quieto que me fez vir para cá, né? Que interessante. Eu sabia que você era uma das primeiras professoras, mas a primeira aula, então, no campus de Alta Floresta, foi você que... A aula inaugural, assim, foi você. Eu dei aula, comecei dando aulas às 19 horas, né, 7 horas da noite para a turma, dando boas-vindas, eu e o Newton. E aí a primeira aula era a aula de citologia, né, estudo das células e tal. Eu falei, nossa, é muita responsabilidade, né? Quer dizer, a gente forma em 90, vem para cá em 91, e isso era um pouquinho da realidade aqui, né? Eu fui a primeira bióloga a chegar na cidade. Eu me lembro, na época que estava implantando a Unemat, que as instalações eram bastante precárias, era uma antiga escola municipal que foi adaptada, que é o Campus 1 hoje, né? Então, vocês, além de dar aula, de todo o trabalho acadêmico, pedagógico, tinham que se adaptar com as estruturas que existiam à época, né? Veículos, era um pouco... Se não me engano, tinha um gurgel, era um carrinho que servia, não era uma história assim? É muito engraçado, porque assim, era um misto de alegria, desespero quando dava o trem errado. Aqui funcionava a escola Dom Bosco, né? Uhum. Que hoje está lá no setor das Araras. Foi uma troca com o governo, né? Eles implantaram a escola e a gente ficou nas dependências. Quando a gente chegou aqui, no dia 17, tinha cavalo dentro da sala de aula, estava meio complicado. Mas a gente conseguiu, né? Depois conseguiu erguer, teve aula. Não tinha asfalto aqui,
né? E aí os alunos vinham na época de chuva, à noite, saíam esparramando o carro, atolando o carro lá do Trevo até aqui, né? Sem luz, também não tinha energia. Então, a gente realmente fundou a Unemate aqui em Alta Floresta, aonde hoje é considerado zona urbana, era a zona rural, né? Nós íamos para a zona rural para fundar a Unemate. E eu acredito que dá certo, deu certo bastante por causa do que a gente hoje representa, né? Estou falando gente enquanto instituição, Unemate, é muito forte, né? O que nós fazemos hoje aqui. E é muito interessante pensar o quanto que influencia. Hoje a gente, olhando as instalações e tal, obviamente que poderia ter muito mais coisas, que certamente deve ter um monte de projetos e outras coisas para se ampliar, mas já é algo muito grande. Agora, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a contribuição que a Unemate dá para a cidade, para a região como um todo, né? E porque muita gente passou pela Unemate, se formou na Unemate, muitos não atuam na área, mas outros tantos passaram a atuar. Enfim, tem uma influência muito grande, né? Nós, por exemplo, do teatro, nós tivemos 2 colegas do grupo que fizeram biologia, foram da primeira turma, que à época eram do teatro experimental. E isso influenciou, inclusive, no espetáculo que a gente montou em 1995, que foi o primeiro trabalho do grupo que vai discutir a abertura, que traz um pouco dessa discussão ambiental. Enfim. Então, a universidade tem um papel extremamente importante, né, para a cidade, né? Há um tempo atrás, numa reunião que nós tivemos aqui em Alta Floresta com o governador sobre o setor de educação, né? Eu estava na reunião e aí eu fui bater o governador com relação a algumas posições, né, dele com relação à universidade. E aí eu perguntei na reunião onde estavam os diretores, os secretários, eu falei, eu gostaria que levantassem a mão todos que tiveram acesso ao ensino e alguma formação pela Unemate. Só para você ter uma ideia, das pessoas que estavam lá, apenas 2 não levantaram a mão. O resto, todo mundo, de alguma forma, porque a gente tem 4 cursos regulares, mas a gente já teve curso de História, nós já tivemos parceladas com Matemática, Pedagogia e Letras, nós tivemos curso de Jornalismo, várias pós-graduações, né, de especialização, e ainda a gente tem o mestrado, né, 2 mestrados. E aí eu falo, não é só envolvimento de conhecimento, envolvimento intelectual, mas os projetos que a universidade ajuda e é parceira, para a região toda, ele traz também ganhos econômicos. É esse retorno, esse feedback econômico, esse feedback social, né? Esse retorno na formação de educadores também, né? E de pesquisadores e de profissionais, que acho que a gente avalia como muito positivo. Você hoje é doutora, né? Mas na época que eu estava na Unemate, você era mestre e era, se eu não me engano, na área de ecologia, de formigas, tinha uma área de pesquisa com formigas, não era? E hoje você trabalha com peixes no seu doutorado e tal. Como que foi essa transição aí do mestrado dessas áreas? Na realidade, o que eu vejo, assim, eu já trabalhava com peixes na graduação, antes de formar. Aí eu vim para cá, continuei trabalhando com peixes. Quando eu fui para o mestrado, não tinha orientador para trabalhar com peixes. E aí, aquele mais próximo com relação à distribuição, para usar os conceitos que eu poderia, né, aproveitar da minha formação, foi formigas, né? Pela organização social e tudo mais. Então, fui trabalhar com formigas e também aproveitei esse meu lado, porque você trabalhar com um grupo não é só trabalhar com, para ver
mas tem que ter um retorno social. Então, eu também fui trabalhar com formiga cortadeiras e lava-pé. Quando eu voltei, né, do mestrado, que você estava na universidade e tudo, né, eu continuei fazendo pesquisas com formigas e com peixes. E aí tive a oportunidade de fazer o doutorado lá na Unesp, né, com peixes, né, que é o meu grupo preferido de trabalho. Além deles serem apaixonantes, né, eles têm esse feedback social, quer dizer, eles indicam como que está a qualidade da água, eles indicam se você vai ter garantia de segurança alimentar para as populações que vivem na região, porque você tem pescadores, você tem populações tradicionais, você tem os indígenas que dependem desse peixe para a sobrevivência, né? Então, o que a gente faz, ele tem que ter esse desenho. Eu não posso estar aqui me dando ao luxo, né, de fazer uma pesquisa simplesmente por fazer, mas ela tem que estar lá, ela tem que ter esse feedback social. Pelo menos é a minha concepção. Você hoje é uma grande referência dentro na academia com a pesquisa com relação a peixes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que você tem construído essa relação, assim, porque a gente sabe que é uma construção de um trabalho muito prático, porque você vai a campo, você conhece os rios aqui dessa região toda, de vários lugares de fora de Mato Grosso. E aí, como que você faz essa leitura, né, dentro dessa relação? Assim, como que você tem visto hoje, digamos assim, essa saúde dos rios? Está bastante complicado, né? Agora, dia 2, né, eu já convido o pessoal, nós vamos fazer uma live pelo ENGPESC, né, Rádio Web, que é lá do Rio Grande do Norte, que é o pessoal da Engenharia de Pesca da Universidade do Rio Grande do Norte, falando um pouco justamente disso. Em janeiro de 2009, nós tivemos um projeto aprovado pela WWF para fazer um pouco desse desenho da saúde dos rios amazônicos aqui dentro do Mato Grosso. Então, nós pegamos toda a bacia do Telespires, toda a bacia de Juruena e o Alto Tapajós. Ficamos 45 dias em campo, né? Foram mais de quase 5 mil quilômetros de caminhonete, puxando, arrastando o barco, e mais 300 quilômetros de barco grande, voadeira grande, lá no Alto Tapajós, lá para a Barra de São Manuel. Por que eu falo que é complicado? Porque a gente pensa que o Telespires, ele foi barrado, né? A gente hoje tem 4 usinas hidrelétricas. Então, muita gente fala, o peixe acabou por causa da usina. Em parte. Então, nós temos hoje uma situação. Grande parte das nascentes do Telespires estão todas devastadas. Nós fomos lá na nascente do Telespires, na nascente do Rio Verde, está sem mata ciliar. Um solo altamente arenoso, né, daquela região, grandes plantações de grãos. Então, você tem desmatamento aliado ao agronegócio, a jogar os insumos agrícolas e venenos todos dentro da água. Você tem balsas de garimpo ilegais, muitas vezes, dentro do Telespires. Você tem o barramento, você tem parte da população que não sabe o que é a água realmente, o valor que ela tem. Isso para o Telespires. E aí a gente forma um caldeirão de problemas. E os coitados dos peixes têm que ficar lá. Se a gente pensar que lá na usina de São Manuel não tem escada de peixe, o peixe chegar lá na barragem, ele nunca mais vai subir como ele subia antes, aqui para cima da barragem de Telespires. Então, a gente tem 350 quilômetros de rio livre, né? Nessa parte entre a barragem de Colíder até o remanso de Telespires. É isso que nós temos. No meio tem o rio Cristalino, né? E tem outros rios degradados, como Peixoto Azevedo. Tudo isso
Melhora um pouquinho lá no Juruena por causa das áreas indígenas, né? Por causa do Parque Nacional de Juruena, mas não é muito diferente se a gente afrouxar as rédeas, né? Porque se deixar, eles constroem usinas, eles constroem barragens pequenas, que são os PCHs, em Campos de Júlio, Sapezal, né? E Alto Juruena tem soja para tudo quanto é lado, né? Do lado das reservas indígenas tem soja, tem algodão e tudo mais. Sobra um pouco aquela parte depois que junta o Juruena com o Telespires e vai lá para o Tapajós, que são de áreas indígenas, mas já tem gente querendo construir usina lá. Então, tudo que a bacia hidrográfica, e a gente trabalha com qualidade de água, peixes e tal, tudo que a bacia hidrográfica recebe, ela vai lá para baixo nas áreas indígenas. Então, a gente tem contato com populações indígenas que às vezes sofrem em decorrência do que nós fazemos aqui em cima. Isso angustia a gente, né? Isso é aquilo que eu falei, eu não consigo ficar quieta. Então, eu acabo brigando, porque naturalmente eu sou briguenta por causa disso. É porque é importante, né? Quando você fala, é porque é uma conjunção de coisas, né? E que não existe um único fator, né? E aí a coisa realmente se torna muito complexa. E aí eu queria te perguntar, nesse período que você tem pesquisado isso, você já tem percebido houve uma redução de diversidade de espécies, de população? De população, imagino que tenha havido, de peixes. Também você já constataram se houve redução de diversidade de espécies? O que a gente tem aqui, eu estava conversando com uma das meninas da SEMA essa semana, né? É que nós não temos um conjunto muito forte de pesquisa, eu falo assim, de grupos de pesquisa, né? Para que a gente possa afirmar, né, uma série de pontos. Por exemplo, hoje não tem nenhum estudo de estoque pesqueiro no Mato Grosso, que é aquele acompanhamento do que é pescado realmente, do que tem disponível para peixe. Isso é um ponto. Outro é que a gente sabe que essas modificações na qualidade de água, e nós já vimos, influenciam algumas espécies, os peixes migratórios. Por exemplo, matrinchã. Não é mais tão fácil pegar matrinchã como era antes. Esse é um problema. E a matrinchã é um carro-chefe para uma série de modalidades da pesca. Peixes de couro, também. Só que você tem peixes que são de segunda linha, né? Você tem aí alguns pacus e tudo mais. O problema quando a gente fala em diversidade é que as pessoas olham só aqueles grandes peixes. Qualquer modificação na qualidade de água mais brusca, você tem pequenas espécies que são a base da cadeia alimentar dos médios e grandes peixes, somente. Aqueles ifesobre, com, né, aquelas moencáusia, as piabinhas, os lambaris, né, os piauzinhos, eles desaparecem. Não é que eles se extinguem, eles param de existir naquele momento, naquela área, porque as condições de qualidade de água são ruins. Então, sim, quando você tem a construção de uma usina, querendo ou não, ou você tem uma mineradora, você diminui a diversidade, né? Você dá a opção para aqueles peixes que são mais resistentes se adaptarem àquele lugar. Então, você tem uma explosão, por exemplo, de tucunaré, de curvina, de corimba, nessas áreas de coisa. E aqueles pequenininhos, né, que eram peixes de corredeira, que eram peixes de microhabitats, que são os riozinhos, eles somem. Se vão se extinguir totalmente, a gente ainda não tem subsídio para falar isso, porque por mais que eu faça pesquisa aqui na região, a gente não consegue abarcar tudo. E você sabe que o financiamento para pesquisas nesse tipo é muito complicado. Está cada vez mais reduzido. A gente tem hoje 906 espécies de peixes aqui na nossa coleção.
como eu falei para você, né? Andar demais dá nisso, andando para tudo quanto é lado da Amazônia aqui. Né? Tem o livro do Telespires, do Peixe do Telespires, do William Hara e companheiros, que registrou boa parte, né, com a nossa parceria para os peixes daqui. Eu tenho um mapeamento que deve estar sendo publicado agora desses peixes alvo da pesca, onde que eles estão, na bacia do Telespires, Juruena e Alto Paraguai. Mas ainda a gente precisa ter mais 3, 4 gerações de Solange, né? De Suede, de uma série de pesquisadores para que a gente possa ter a ideia da situação toda, da diversidade toda aqui da região. E uma curiosidade, 906 espécies identificadas. Existe alguma estimativa de quantos que podem existir? Eu estou falando isso para a Amazônia, né? Porque essas 906 espécies que estão aqui, elas foram inclusive coletadas algumas lá no Rio Madeira, né? Que eu estive trabalhando lá, no Rio Purus, no Rio da Dúvida, né? Que eles chamam, o Roosevelt, o Rio Guariba, aqui no coisa. Então elas são de várias unidades de conservação, vários rios. Para a nossa região, né, as estimativas mais precisas é que a gente tenha entre 270 a 300 espécies. Agora a gente está com um projeto que chama Sinergize, que é a reunião de uma série de pesquisadores da Amazônia, e nós vamos montar o banco montar não, a gente vai trocar os nossos bancos de dados e construir mapas, né, justamente dessas distribuições das espécies. Deve sair uma coisa bem legal. Quando você falou 900 espécies, você tem 900 espécies na coleção aí do laboratório de vocês, da universidade? Isso. Ah, entendi. E você com que quase 200 mil exemplares. Caramba! Aqui em Alta Floresta, isso é de uma riqueza gigantesca, né? Assim, é um material riquíssimo, né? Para pesquisas, eu imagino, para anos de pesquisa, com o material que já se tem aqui, né? Dentro da universidade. E que tudo foi produzido nesses 28 anos, né? Acho muito bonito pensar isso, uma coleção tão grande, e isso nós estamos falando de uma coleção, né? Mas a gente sabe também que na universidade tem lá o herbário, enfim, tem uma série de outros espaços também produzindo material para pesquisas e pesquisando. Mas eu queria agora sair um pouquinho do assunto, desse assunto que é muito interessante, que a gente poderia ficar mais tempo, mas só por uma questão de controlar o tempo que a gente tem aqui de conversa, eu queria te perguntar duas perguntas já juntas, como que tem sido para você, pessoalmente, no campo pessoal, essa experiência da pandemia, e como que essa pandemia tem afetado o seu trabalho? Desde o começo foi muito complicada, né? Porque hoje eu tô viva, mas eu já passei por uns perrengues de saúde muito, muito fortes, né? Quando minha filha nasceu, eu fiquei com uma semana de coma, né? Assim, sem ter noção de que eu poderia voltar, a família toda complicada. Eu tento ser forte e não dar aquela pirada, né? Porque eu tenho que dar o apoio para minha filha e os meus 2 netos que moram comigo. Quem sai de casa, que vai esporadicamente no mercado fazer compra, ou tenta, por exemplo, vamos imaginar, conta de água você não tem como pagar em outro lugar, você tem que ir na lotérica, eu acho isso cúmulo. Então eu tenho que ir na lotérica. Eu já atrasei 2 contas de água para ir uma vez na lotérica para pagar. Eu acabo brigando porque as pessoas não têm noção, né, de distância, não usam máscara direito.
E eu, por exemplo, que estou saindo de casa, não quero levar nada para dentro da minha casa. Então, eu chego e desinfeto toda para poder... Isso é pessoal. Eu tenho medo, sim, não vou negar. Eu respeito muito, né? Quem diz que não tem medo é porque não tem ideia do que é essa pandemia e do que é esse vírus. Quem viu minha mãe, como eu vi, entubada, passando pelo processo de hemodiálise 2 vezes por dia, sabe? Antes dela ir visitar o céu, né, que nem eu brinco, não brincaria com essa pandemia, né? Porque é um quadro muito triste. Isso é o pessoal. Eu estou me cuidando, né? Usando máscara, estou trancada aqui, ninguém entra sem máscara, eu ponho a máscara. Eu vou no banheiro, eu lavo as mãos, eu tenho um álcool aqui suficiente, né? Do próprio... Senão eu tiro dos peixes para lavar a mão, que é álcool 70 que a gente usa. E isso influencia tudo, né? Influencia a forma como você trabalha a vida pessoal, porque as crianças ficam em casa, elas ficam, sabe, ligadas no 320. E essa época era para eu estar em campo, porque todo ano, desde 2016, nós vamos para campo em junho, julho, para poder fazer o monitoramento da biodiversidade, né, lá no Parque Nacional de Juruena, no projeto Monitora. Então, a gente não está indo para campo, a gente não pode ir, porque vão mais pessoas. A gente não está podendo fazer a coleta de dados dos meninos do TCC, né? Poderia aproveitar, mas não dá para fazer isso. Se você fala, olha, fique em casa, se cuide, e aí você vai para campo fazer coleta, você está se contradizendo. Em algum momento, né, as atividades práticas, laboratório, estágio, as pesquisas, elas pararam também, né? E aí vai voltar numa época em que já não dá mais para fazer, vai ter que esperar lá o ano que vem. Mas a gente aproveita, né, que nem ontem, para escrever. Né? A gente deve estar lançando um capítulo de um livro com a Embrapa agora sobre a Bacia Mariana, né? Fazendo uma análise integrada. Estamos fazendo esse banco de dados gigante e mais algumas coisas. Além do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Que a gente está trabalhando, lançando campanhas, né? Então, é neste momento que a gente conversa pelo computador, mas não tem como ir para campo, né? Isso influencia muito, porque todos os dados gerados que a gente tem de qualidade de água, de peixes, eles são gerados em campo, né? Eles não são gerados no laboratório, eles têm uma fase. Essa coisa do quanto é sério, né, a pandemia e do quanto que ela afeta, né? Porque às vezes a gente tem visto muitas discussões sobre a economia e tal, e às vezes as pessoas não se atentam que a economia é só um dos elementos dentro de um contexto muito grande. Quer dizer, para a ciência, para a pesquisa, tem um prejuízo enorme aí e que não tem como ser reparado, né? É um período sem ter determinado tipo de dado, mas e que ao mesmo tempo a coisa é tão grave que a gente precisa levar a sério, né? E aí eu te pergunto, como é que vai ser o mundo depois disso? Você acredita que vai ser diferente? E será que nós vamos conseguir, enquanto espécie, inaugurar um tipo de relação menos hostil com o nosso lugar, o lugar onde a gente vive, que é o planeta? Essa é a vontade, né? Essa vontade que as pessoas que tivessem passado por esse processo fossem melhores, fossem mais conscientes quanto em relação ao consumo, descobrissem que não precisam ficar comprando tudo, roupas novas e tal, ou uma construção diferente, mas eu não sei até que ponto, viu, Ronaldo? O que a gente vê
nos documentários, o que a gente vê na televisão, é que, nossa, teve 15 mil mortes em um determinado lugar, 5 mil mortes em um determinado lugar, e na hora que, no dia que abre, né, para ir na academia, tem fila. No dia que abre para ir no shopping, tem fila. O meu problema assim, dessa análise, eu estava conversando outro dia com a minha filha, é a superficialidade, infelizmente. O ser humano, ele não se aprofundou em nada, sabe? A sociedade como um todo. Você tem uma negação da ciência, você tem uma negação de uma pandemia enorme, você tem uma negação da própria condição econômica e social, porque tem gente que acha rico, mas não é, né? Isso é superficialidade. Eu vendo meu almoço para comprar uma calça de R$600. Isso é um agir superficial extremo. As pessoas ainda não descobriram por que elas vieram na Terra. Eu sempre falo, qual a minha função enquanto ser humano nessa Terra? Eu não posso passar em branco por aqui. Eu tenho que pensar isso, senão eu me torno superficial como os outros. Não vai, eu não estou negando que eu, como Solange, tenho que deixar de ir, né, num barzinho tomar cerveja, conversar com os amigos. Não é ficar fazendo elucubrações mentais o tempo inteiro. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que deixar uma marca, né, de que em algum momento as atividades que eu desenvolvo são, né, para a sociedade e não para o meu umbigo. Infelizmente, não é a pandemia que vai mudar o modus consumos do homem, né, hoje. É algo muito maior, né? E aí, assim, muito maior que é mais triste, né? Quer dizer, a pessoa está morrendo, mas ela não vê, né, que ela está lá e que, tipo, minha mãe morreu, eu fui lá, né? Não minha mãe, mas alguém da minha família foi lá, morreu, enterrei, bom, agora eu vou sair daqui, né? E aí a outra pessoa pega. Por quê? Porque ela não repensou a forma como ela estava vivendo, sabe? Então, é este o grande problema. Acho que a gente ainda vai sofrer bastante para poder mudar um pouco essa cara desse mundo terrível, né? Econômico, principalmente. Essa coisa da superficialidade é terrível, né? E aí talvez a gente possa dizer que para aquelas pessoas que procuram se aprofundar mais naquilo, levar em consideração a complexidade das coisas e não querer tratar o complexo de forma simples, e talvez essas sim possam começar um novo modelo de relação com o planeta, né, com o ambiente, tudo. Mas realmente a gente teria uma parcela aí que atrapalha, né? São situações sinérgicas, né? Que a gente fala que um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, que vai se reunindo, e aí acaba virando uma bola de neve. Ou virando uma situação, né, em que está insustentável. Eu queria que você comentasse, como você é uma cientista e tal, porque tem me incomodado muito essa coisa do tempo da ciência e a ânsia das pessoas em querer ter respostas rápidas. Então, assim, a gente está aí há quase 3 meses de quarentena, como não teve ainda a cura
ou a vacina, muitas pessoas já começam a desacreditar. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa necessidade, porque existe um tempo de pesquisa, de experimento, tem uma série de fatores aí que precisa ser para a gente. As respostas não são imediatas, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acho muito louca, absurdo de ver, porque assim, se nós olharmos uma coisa recentemente a Unemat publicou um mapa que colocava os lugares de risco de Covid e mostrava que estava interiorizando e o caminho era justamente a 163, que cidades como Alta Floresta e outras cidades polo estavam despontando com crescimento de casos. A UFMT acabou de lançar uma nota técnica também que mostra uma projeção e como que essa região que nós estamos, que para a saúde no estado eles denominam de Alto Tapajós, e que aqui pode vir a ser um dos picos da epidemia. E são informações, são constatações, né? Não, esse mapa, por exemplo, de risco, não é alguém que pensou que pode vir a ser, não. Ali pegou-se números oficiais e fez uma análise e falou, olha, aqui é um lugar de risco. E ainda assim as pessoas negam, né? A ciência, né, ela vem como suporte, né? Desde as épocas antigas, ela vem como suporte para o conhecimento, né? Para você ter o conhecimento sobre determinada causa, né? Então, como o pássaro voa e tal. Só que como você falou, ela não é rápida. Então, para você fazer testes de laboratório, para você fazer um número que seja confiável, né, de experimentos, para que você fale assim, esse medicamento está correto, ou essa determinada ação está correta, demora. E as pessoas, por causa justamente da internet, que é esse telefone sem fio, né, que a gente fala, acabam achando que tudo é muito fácil, que é o que eu falei antes, que é a superficialidade, né? Alguns pesquisadores mal intencionados, que foi o que aconteceu, né? Já algumas vezes, vem com aquela história de que vou publicar primeiro que todo mundo, e vá, né? O mapa que eu... E aí o que acontece? Deu no que deu naquele estudo da cloroquina, né? Naquele primeiro que depois teve que ser despublicado, tá? Que isso para a academia é algo maluco, né? Despublicar algo assim é uma crise, terrível, né? Mas é essa situação. O que acontece é que para essa construção, né, que a gente vem fazendo sobre a pandemia, dentro do Mato Grosso, dentro da nossa região, tanto o Unemat como a UFMT, como o próprio IFMT, nós recebemos dados, porque a gente não pode ir lá no hospital e pegar. Não, a gente recebe dados das secretarias, né, dos órgãos de gestão da saúde, onde está no sistema. E a gente transforma esses dados para que a população entenda melhor, né? E para que os gestores possam tomar ações da melhor forma, né? Qual é o problema? O problema é que foi o que aconteceu na semana passada, né? A parte da população já estava falando que era a universidade que queria fechar tudo, que era a universidade que estava contra os comerciantes, contra igrejas e tudo mais, né? Olha só o que aconteceu, né? Nós trabalhando para ajudar na gestão a diminuir a quantidade de casos, alertar a gestão para que tome providências, ações, porque nós não vamos fazer isso. Nós fazemos estudos, né? Eu, Solange, ou Marla, ou professores, a Marla já conversou com vocês, não vai lá na Secretaria de Saúde e fala, dizer, vou fazer isso. Não, nós não vamos. Nós vamos embasar eles para que eles possam tomar as decisões corretas, né? Então, nós temos os estudos, a UFMT tem também,
Esse eixo da 163, só no eixo da 163, a gente já teve problemas. São as 3 primeiras cidades que estão com alto risco, que a Alta Floresta está lá. Você vê o boletim do Estado, né? O boletim de casos do Estado, Alta Floresta, desde o começo, está oscilando entre 14º, 12º, 11º número de casos. E as pessoas acham, tem pouco. Por quê? Porque elas olham o jornal, né, na televisão, mas está morrendo 3 mil. Não, aqui morreu só 3. Não faz essa Não dá essa o espaço. transposição. Morreu 3 mil, morreu 4 mil, morreu 30 mil no Brasil. Então, a noção das pessoas está muito difícil quando você fala assim, não, morreu 3, não era para morrer nenhum. Sim. Né? Tem 100 pessoas. Tem 100, mas 3 são curadas. Mas espera aí, eu tenho que ir no mercado, né? Eu tenho que ir em tal lugar. Quem fala para mim, né? Qual é o bairro? Por exemplo, Cuiabá, Sinop, todo mundo lançou o mapa dos bairros, onde nós temos o mapa dos bairros de dengue. Uhum. Nós não temos o mapa dos bairros, como outros municípios têm, dos casos de Covid. Eu não preciso saber o nome da pessoa. Qual é essa distribuição? Né? Para que até eu tome mais cuidado. O que a universidade fez foi interpretar os dados e mostrar os dados do que já está, né? Não foi ela que inventou o número de 100 casos. Os números de 100 casos já está dado, é um fato. A gente interpretou justamente para facilitar para a população o entendimento. Então, as pessoas precisam fazer um esforço para também entender isso, pensar um pouquinho. Uma coisa que me chama muita atenção, acho que a gente tem um caso emblemático em Alta Floresta, que foi a rapidez e se alguém tinha dúvida do quanto é rápido e quanto é perigosa essa transmissão, é só olhar para o fato que aconteceu na cadeia municipal, né? De 1 para 50 e tantos, muito rapidamente, porque as pessoas estão ali juntas e vão passar. Agora, isso poderia ter sido em qualquer outro lugar que tivesse um grupo de pessoas. Poderia ser numa escola, na sala de aula, no mercado, numa igreja, quer dizer, em qualquer outro lugar. Não é porque estavam na cadeia, mas o que é importante observar é que um grupo grande de pessoas num único lugar, a transmissão é muito rápida. E nós tivemos esse exemplo na pele aqui em Alta Floresta. Então, só fazer uma leitura assim já fala, opa, peraí, eu não dou muito conta de entender o gráfico que publicaram, mas espera aí, existe alguma lógica nisso e que realmente a gente precisa tomar cuidado. Tem uma coisa, Adriano, estamos numa época de seca, a gente já começou queimada, porque aqui no Universitário, por exemplo, ontem à tarde, estava uma nuvem de poeira junto com queimada. E agora isso vai piorar. Quer dizer, nós estamos lá com uma pandemia que dá tosse, febre e tudo, e com um clima, né, que vai fazer a mesma coisa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar queimando lixo do quintal? São essas coisas que a gente tem que pensar. Queimando lixo do quintal, a gente vai continuar, né, com essa situação. E aí, só vou pegar um exemplo. Né? Meu neto estuda na escolinha lá da prefeitura. Tinha semana em que 2, 3 crianças faltavam. Ele está gripadinho, está com febre, está não sei o quê. E aí, o que você tem? E aí, como que você vai saber se o que você está é alergia da poeira ou é
algum momento um vírusinho que escapou e pronto. Quer dizer, até você trabalhar com isso, até você tratar isso, pronto. Mas olha, a gente já está há um bom tempo papeando, acho muito legal isso. Para encerrar, para fechar o nosso papo, eu queria, assim, você já falou um monte de coisa interessante, mas queria, assim, se você pudesse agora dar, assim, vamos imaginar que a gente tem aí um monte de gente, a cidade inteira esperando para ver o que você diria para as pessoas neste momento que nós estamos vivendo. Qual seria a sua mensagem? Eu só penso, né, que nós temos que dar mais valor aos recursos que nós temos, de todas as formas. Primeiro, os recursos naturais, né? Pensar o quanto que custa a água que está lá no rio, no riozinho, lá no córrego Papai Noel, né? Qual o valor dela, não só para o ser humano, mas para tudo que está lá em volta, vegetação. Qual o valor da vegetação? Qual o valor do solo, né? Do peixe que você vai lá no rio pegar? E valor enquanto valor para todos. E, ao mesmo tempo, pensar em valor econômico, porque a pessoa que recebe o salário e prefere gastar ele em coisas superficiais, né? Vamos falar assim, o pai que vai lá no bar tomar cerveja, ao invés de trazer uma cesta básica para dentro de casa, que eu já vi isso, a gente tem relatos e pesquisas sobre isso, ou a compra de uma calça ao invés de trazer comida. São situações que a gente pensa em valor. Então, nós, seres humanos, temos que deixar de ser superficiais e dar valor ao que nós temos enquanto vida. Solange, obrigado. Eu que tenho que agradecer. Certificado seja da sua rede.